boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que nesse momento está parado, deixou aquilo que você estava fazendo para assistir esse vídeo. Saiba que não é em vão e Deus tem um propósito nessa noite, nesse momento, quem sabe nessa manhã, no momento que você está assistindo. Eu gostaria de dizer para você que nesse momento parou para visualizar esse vídeo. Jesus, ele tem um propósito na tua vida e através dessa palavra ele vai iluminar o seu entendimento. Não acabou, não é o fim. Ainda existe uma esperança, tem uma saída, existe uma luz no fim do túnel e essa luz se chama Jesus. Não acabou, tá bom? Vou ministrar uma palavra nessa noite. O título dessa palavra é que o problema é seu também, tá bom? Se você portar uma Bíblia, se você não portar uma Bíblia, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu vou ler a palavra de Deus que está em Mateus 27, do versículo 1 em diante. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o tinha traído, vendo que ele tinha sido condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Traduzindo, o problema não é nosso. Isso é contigo. O problema é teu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. A Bíblia fala que Judas, depois de ter tomado essa atitude, de ter o traído, ido até o lugar onde ele estava com os soldados, mostrando através daquele beijo quem era Jesus, ele se arrependeu e foi até os principais dos sacerdotes, aos anciãos, levou o dinheiro que ele tinha recebido pela traição, pela sua atitude, e reconheceu que havia pecado contra um sangue inocente, declarando que Jesus não era culpado. Para quem não sabe, se você não sabe, os principais dos sacerdotes, os anciãos, tinham a responsabilidade de receber esse homem arrependido, de, como sacerdote, interceder por ele, porque o papel do sacerdote era representar Deus diante do povo, interceder pelo povo, fazer expiação pelo povo. Se um pecador arrependido se aproximou do sacerdote e disse: eu pequei, eu errei, eu não devia ter feito o que eu fiz, eles deveriam, como líderes religiosos, acolhido o pecador, oferecido a oferta exigida por aquele pecado, mas eles disseram: o problema não é nosso, o problema é seu. A atitude deles fez com que Judas se retirasse dali,
lançasse sobre eles aquelas moedas que tinha recebido e tomar essa atitude. A Bíblia fala que ele saiu para se enforcar. Se você é leitor da Bíblia, também você vai analisar que em Atos fala que ele se precipitou e as suas entranhas se derramaram, mostrando que provavelmente a corda em que ele tentou se enforcar estourou, a altura que ele estava era alta e ele acabou caindo, se precipitou lá e suas entranhas saíram para fora. Mas o problema era deles. Então, se você age, você que é um líder, você que é um conhecedor da palavra, não somente um pastor, um bispo, um ancião, um diácono, mas você tem uma responsabilidade que, se nós somos o sacerdócio santo, hoje em dia, quem intercede pelo povo são os ministros do evangelho. Então o problema é seu também. Se uma pessoa errar, falhar, você desistir dela, abrir mão dela, você está fazendo o que os sacerdotes naquele dia fizeram, dizendo: o que importa, isso é contigo. O resultado poderia ter sido outro se eles tivessem recebido Judas, oferecido um sacrifício pelo seu pecado, porque ainda vigorava a lei, Jesus não tinha morrido, mas a atitude deles fez com que aquele homem tirasse a sua própria vida. Primeiro, a mensagem para você que já conhece, mas às vezes finge que não conhece, que olha para quem está do seu lado e fala: é com ele mesmo, o problema é dele, o problema é seu também, porque você é reconhecido como cristão por amar o seu próximo. Quando você não ama, você não aparenta ser um cristão. A Bíblia fala que nós seríamos reconhecidos como seus seguidores por amar uns aos outros. Você não é reconhecido pela credencial que você tem, ou porque você tem poder milagroso para curar, para expulsar demônio. Você é reconhecido como discípulo quando você ama. Então o problema é teu. Se o seu irmão se achegar até você arrependido, perdoa. Se você estiver vendo alguém caído, estende a mão para levantar. E a segunda mensagem é para você que pensou em dar cabo da sua vida, que muitas das vezes ouve vozes para tirar a sua própria vida por alguma atitude. Judas tinha traído, Judas tinha tomado atitude contra o seu próximo. De repente você falhou com alguém, tá frustrado, traumatizado, já não tem mais prazer na sua própria vida como Judas, que foi influenciado pelo diabo. Eu falo para você que tem uma influência maligna por detrás desse mal, que muitas das vezes não deixa você sair do seu quarto, que não deixa você praticar um esporte, que não deixa você se levantar e voltar para uma vida normal, que te deixou aprisionado com o medo dessa pandemia. Eu falo para você que o que você deve fazer não é acabar com a sua vida. Jesus, ele veio para te dar vida e vida em abundância. A história poderia ter sido diferente, tá bom? Então, se você tá vendo esse vídeo, o final não é esse. Não vai adiantar você esconder os problemas e querer fugir deles tirando a sua própria vida. Pelo contrário, tua alma está apegada a você, e você tirando a tua vida, você vai estar consciente. Se você fechar o olho na terra, você vai estar com o seu olho aberto depois, porque a tua alma, ela não morre. Você é imortal e o teu destino ou é ir para o céu com Jesus ou para o inferno com o diabo. E o destino final é a separação definitiva de Deus, que é a segunda morte. E você, infelizmente,
acabar o seu destino no lago de fogo, que é para as pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Se você não tem o seu nome escrito no livro da vida, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele te proporciona essa oportunidade. Esse mal não é para a morte, não é motivo de você tirar a sua vida se você foi traído, se você foi maltratado, se você foi acusado, se você foi caluniado, abandonado. Hoje o Senhor enviou essa palavra, que se você quiser, você pode comer o melhor dessa terra. Não é o teu fim. Ainda existe esperança, tá bom? Hoje Deus enviou essa palavra para você. O problema é meu também, o problema é seu também, tá bom? Se você conhece alguém que está passando por isso, aprisionado, com medo, possesso de demônios que levam a pessoa a ter tais sentimentos e, por fim, acabar com a sua própria vida, envia esse áudio. O problema é teu, chegou na tua mão, agora envia para ele, tá bom? Porque através dessa palavra uma vida pode ser salva, uma alma pode ser alcançada e mais um nome ser escrito no livro da vida. Amém? Curve sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre essa vida que não aguenta mais sofrer, que pediu que o Senhor levasse, tirasse a sua própria vida. Pai, faz ela entender que não é o final, que a luz no fim do túnel apareceu. Jesus Cristo é a luz. Então que essa luz invada essa casa, invada esse apartamento, entre nessa vida, muda as coisas de lugar e faça o que tiver que ser feito para que essa pessoa seja iluminado o seu entendimento e ela venha compreender o teu propósito. Pai, oro também por aqueles que achavam que a responsabilidade não era deles. Faz eles entenderem que eles são propriedade particular do Senhor, são sacerdotes santos que têm compromisso de unir as pessoas com o Senhor. Faz, meu Pai, a mente deles entender que o problema é deles também. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor e te agradeço, em nome de Jesus. Uma certa ocasião, Caim, no primeiro homicídio, ele mata Abel, e quando Deus pergunta do seu irmão, Caim o responde assim: por acaso sou eu guardião do meu irmão? O compromisso é seu, tá bom? Se tem alguém triste, magoado, se tem alguém que você fez algo que através da sua atitude pode vir desencadear outras atitudes, como o próprio suicídio, tome uma atitude hoje. Vai lá, perdoa, estende a mão, porque se você tiver o sentimento de remorso, depois não vai adiantar. Então, se você sabe que tem alguém que por causa da sua atitude pode vir a cometer uma tragédia, se posicione hoje, que o problema é teu. Deus abençoe, uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo.